Mateus capítulo 4 diz assim a palavra de Deus. Então Jesus, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Vamos fazer um minuto de oração? Pai Santo, querido, nós estamos aqui reunidos na tua presença, e neste momento me coloco, me submeto ao teu senhorio, ao teu poder, para que o Senhor possa ter liberdade, usando esse vaso de barro, porque a glória está em ti, está na tua palavra, está no teu nome. Eu sou apenas, ó Deus, alguém necessitado de ouvir a tua voz. Então, eu peço ao Senhor que pela tua misericórdia possa usar a minha boca, Senhor, ó Deus, a minha vida, para ser um instrumento, para compartilhar com os meus irmãos a tua palavra. Pai, mais uma vez, pedimos ao Senhor que nos ajude, nos dê graça, nos sustenta debaixo das tuas mãos. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor concede aos nossos corações nessa noite. Fica conosco, encontra nosso coração, os nossos corações abertos, para que nós possamos receber essa palavra, e essa palavra possa penetrar, fazer morada no nosso coração e frutificar em nós. E assim declaramos que só o Senhor é adorado neste lugar. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Amém. Bom, aqui uma passagem muito conhecida, a passagem quando Jesus, após ser batizado, ali próximo a Galileia, no Rio Jordão, Jesus já estava, já havia feito algumas coisas que a Bíblia não fala muito sobre a sua adolescência. Ela fala apenas de um evento que ele foi encontrado conversando ali com os sábios daquela época, os entendidos da palavra, e eles ficaram admirados com o trabalhar e tanta sabedoria que aquele menino tinha. Mas a Bíblia diz que ele foi crescendo em graça, em conhecimento, e a Bíblia diz que o Senhor foi dando a ele sabedoria, e a palavra de Deus diz que ele aprendeu a obedecer ao Pai. E quando Jesus foi batizado, naquele momento, naquele evento tão maravilhoso, que já havia sido pronunciado por João Batista,
que ele viria. E João se reconhece, sabendo que não tinha como se comparar a ele, e faz uma das afirmações muito especial, quando foi questionado se ele era o Cristo. E ele afirmou categoricamente que ele não era o Cristo. Ele diz: olha, dele eu não sou capaz de amarrar as suas sandálias. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho para que ele possa dar início ou continuidade naquilo que já está no coração de Deus, porque a Bíblia diz que o Cristo foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, no coração de Deus já havia a porta de escape para o homem que ia se rebelar contra o Senhor. O homem ia se rebelar contra Deus e perderia a oportunidade de ter a sua vida debaixo dessa cobertura. O homem perdeu, através da desobediência e do pecado, a intensa comunhão com o Pai. Porque nós lemos na palavra de Deus que Deus descia na virada da tarde para conversar com o homem, até que o pecado entrou, e o pecado trouxe a morte, e a morte foi a separação desse homem com Deus. Mas aqui nós lemos que então o Senhor cumpre a palavra que ele profetizou, que ele determinou ali em Gênesis, que da mulher nasceria a qual esmagaria a cabeça da serpente. E esse evento agora está palpável, está visível. Os homens conseguem não só olhar para ele, mas também tocar nas suas mãos. Mas até então, até esse dia, do dia do batismo, ainda não havia sido expresso claramente em palavras que ele era o Cristo, o enviado de Deus. Mas a Bíblia diz que quando João o avista, então João tenta recusar, sabendo da soberania, do poder e da autoridade que estava repousada sobre Cristo. João diz o seguinte: não sou digno de batizá-lo, eu que careço, é eu que necessito ser batizado por ti. Mas Jesus, olhando para João, o repreende e diz: faça como está determinado. Então João aceita a proposta de ser batizado, de batizar o Cristo. Mas quando Jesus é batizado por João, nós lemos alguns versículos antes, do capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz, versículo 17 do capítulo 3 diz: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho grande prazer. Quando essa voz é encoada no céu, então é revelado aos homens, aos espíritos, quem realmente era Jesus. Jesus agora foi apresentado por Deus, apresentado pelo Pai, que ele era aquele a qual havia de vir. Ele era o enviado, ele era a provisão, ele era a possibilidade que o pecador havia perdido quando ele fez um acordo com Satanás. Nós sabemos que há três reinos que operam. Nós temos o reino dos céus, a qual o Senhor é soberano. Nós temos o reino das trevas, que está sobre o poder
sob a autoridade de Deus, porque o reino das trevas não pode fazer ou exercer nada a qual não foi constituído por Deus a possibilidade. Nós temos também o reino dos homens, a qual a Bíblia diz que o Senhor deu aos homens a terra, e sobre a terra deu a autoridade de Deus para que o homem governasse todas as coisas. E Deus, nós sabemos que Ele é um Deus de princípio, e nós sabemos que Deus é um Deus de palavra, um Deus que não volta atrás. E para que alguém pudesse se manifestar no reino dos homens, era necessário aquele a qual pertence desse autoridade, desse uma carta, um documento válido para que esse Espírito viesse operar. Nós sabemos que Deus tem todo o poder, nós sabemos que Deus não precisa de ninguém e que Deus está acima de tudo. Mas observa, por Ele ser o Deus da palavra, o Deus que cumpre propósito, o Deus que não quebra regras, para Ele entrar na terra, Ele veio anunciar para quem era de direito. Ele veio conversar com Maria, enviou o anjo, e Maria diz para ele: Senhor, faça de mim aquilo que está no teu coração. Faça em mim a sua vontade. O que ela estava dizendo? Na terra tenho eu direito, tenho eu autoridade, porque o Senhor me deu a terra. Mas ela diz, sem que ela tivesse talvez essa consciência, ela diz: mas sendo eu a autoridade sobre o reino da terra, eu abro a porta para que o Senhor possa entrar. Então o Senhor vem e coloca no ventre de Maria esse homem chamado, esse menino chamado Jesus. E ele entra na terra legalmente. Ele entra na terra com autoridade. Ele entra na terra sem quebrar qualquer princípio. Porém o diabo não. O diabo, o próprio Deus diz para Adão: vigia, porque o ladrão, o roubador virá. E ele, sendo ele quem é, não trabalhando com princípios, não trabalhando com palavras, sendo ele o pai da mentira, ele então, para entrar no reino terreno, ele contou uma história para Eva. Você já sabe dessa história. Ele acabou ludibriando os pensamentos da Eva, e a Eva então assina uma promissória para o reino das trevas poder operar na terra. Então, através do pecado, da rebelião com Deus, esse espírito maligno passa a ter o controle de todas as coisas, do que se chama reino terreno. Observa que na conversa do diabo com Jesus, ele propõe para Jesus uma coisa, que se não fosse de direito dele, se não estivesse no controle dele, ele não seria nem louco de oferecer essa proposta para Jesus. O que ele diz? Olha, no versículo 8, novamente ele transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Preste bem atenção nessa palavra. O diabo vai para um lugar alto, para um monte alto, e mostra todos os reinos. E ele diz para Jesus: olha, tudo isto eu te darei. Olha a proposta do diabo para Jesus: tudo isto eu te darei, se o Senhor prostrar e me adorar. A pergunta que eu quero fazer para você é: se o diabo não tivesse essa autoridade, se não estivesse no poderio dele, ele poderia ter oferecido isso para Jesus? Então observa que os reinos que operam estão sob os cuidados de Satanás. Satanás tem autoridade dada pelo homem de fazer o que ele está fazendo. Quando nós ligamos uma televisão, quando nós temos acesso
a um jornal e nós observamos as calamidades, coisas horríveis, situações que são repugnantes, então a gente pergunta: como pode acontecer tal coisa? Na verdade, aquele que Jesus diz: olha, o príncipe deste mundo, ele está operando. E é por isso que ele tem colocado tanta depressão nas pessoas, é por isso que ele tem destruído as famílias, é por isso que ele tem feito coisas bárbaras para destruir o reino dos homens. Porque o diabo já sabe que para ele não tem uma possibilidade, porque ele já foi condenado. O diabo já sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai encontrar com Jesus e Jesus vai esmagar a cabeça dele. E algo que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós temos que fazer uma pergunta: que reino opera nos nossos corações? Precisamos fazer essa pergunta: que reino opera em nossos corações? Porque a Bíblia nos ensina, nos alerta, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ninguém busca aquilo que já tem. Ninguém vai buscar aquilo que já está em atividade. Então, se a Bíblia nos ensina para que nós devemos buscar o reino de Deus, é porque esse reino precisa vir fazer parte da nossa vida numa proporção a partir da hora que eu começo a buscá-lo. E reino fala de submissão. Reino fala de quem se submete. E no reino nós encontramos leis, autoridade, príncipe, representantes. E a Bíblia manda-nos a buscar o reino de Deus. Então essa primeira pergunta que nós temos que fazer nos nossos corações é: que reino opera nos nossos corações? Nessa passagem, aonde Jesus é tentado pelo diabo, o diabo tem um propósito. Primeiro, quando Jesus foi batizado, o que foi dito pelo Pai é a voz que apareceu no céu, que foi entoada no céu: este é o meu Filho amado. O Pai revelando que Jesus era o seu Filho amado. Ou seja, Deus falou, está falado. Não há refutação. Mas olha que interessante, a primeira pergunta ou conotação que o diabo coloca na conversa. E a Bíblia diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome, e chegando ele, quem? O tentador, o diabo. Quem chegou para conversar com Jesus? Satanás. E quando Satanás chega para conversar com Jesus, ele começa a pergunta na retrógrada, dizendo o seguinte: se tu és o Filho de Deus. Olha que audácia do diabo, mas uma estratégia extremamente inteligente. Porque antecipado a esse encontro, Deus havia determinado, dizendo: ele é o meu filho. E agora o diabo vai frente a frente com Jesus e diz, tenta colocar no coração de Jesus uma dúvida. Qual é a pergunta que ele diz? Se tu realmente és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Eu aprendo nessa passagem que o diabo, o tentador, ele quer ativar primeiramente nos nossos corações o desejo da nossa alma, aquilo que é superficial. O que ele propõe para Jesus? Ele sabia que Jesus estava 40 dias jejuando. Quem está jejuando, o desejo da alma, das emoções, é comer. Sim ou não? Depois de 40 dias jejuando, a gente está, imagina, 40 dias sem comer. A única coisa que vem na sua cabeça de extrema
intensidade, é comida. E o que o diabo propõe para Jesus? Manda que as pedras se transformem em pães. O que o diabo está tentando colocar aqui no coração de Jesus? Sacia a vontade da sua alma. Alimenta-se. Você não está com fome? Um pão, imagina um pãozinho assado agora, quentinho. Nós que somos brasileiros, né? Pãozinho francês com manteiga, imagina que negócio gostoso. Aquele pãozinho, né, irmão, cheiroso. O diabo olhou para Jesus e disse: você está com fome, 40 dias sem comer. Imagina agora essa pedra aqui vira um pãozinho assim, delicioso. O que o diabo está tentando colocar em Jesus? Dê atenção ao que a sua mente precisa e está em busca. Mas Jesus, olhando para o diabo, ele diz: mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observa que Jesus remete-se a Deuteronômio 8, capítulo 3. O diabo veio com toda a estrutura bíblica para pegar Jesus. Ele veio com a palavra para trazer uma mentira para o coração de Jesus. Ele não usou uma historinha qualquer. Ele usou a estrutura da palavra, porque ele sabia que Cristo veio para cumprir a palavra. E ele diz: olha, manda essas pedras se tornarem pães. E Jesus vai para Deuteronômio no capítulo 8, versículo 3, e diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem. O que Jesus está dizendo para ele? Eu não serei conduzido pelas minhas emoções. Eu vou caminhar na terra segundo o propósito que está no coração de Deus. O desastre que nós estamos vivendo hoje, o desastre que nós estamos vivendo nesses dias, é porque a humanidade tem dado valor, tem dado atenção, tem alimentado em banquetes extraordinários as nossas emoções. Eu vi uma frase que foi colocada e eu achei muito interessante, que dizia assim, ó: se a nossa alma, se as nossas emoções e os nossos desejos carnais estivesse sendo alimentado por aquilo que nós fazemos espiritualmente, nós estaríamos mortos. Em outras palavras, fazemos tão pouco para o nosso espírito, que se isso invertesse como alimento para a nossa alma, nós morreríamos de desnutrição. Por quê? A igreja que nós estamos vivendo hoje é uma igreja que não se preocupa mais com a sua vida espiritual. A igreja está em busca não do reino de Deus. A igreja está em busca das coisas deste mundo. O que mais atrai o coração das pessoas hoje é as coisas momentâneas. São coisas que são perecíveis, que a Bíblia já nos alerta. Diz: olha, juntai tesouro no céu, aonde a traça e nem a ferrugem pode destruir. O que Jesus está dizendo? Que é para eu deixar de trabalhar, de comprar? Não! Ele está dizendo: não dê a primazia da importância da sua vida para essas coisas. Você precisa buscar as coisas do alto, diz a palavra de Deus. Buscai as coisas de cima e não as coisas de baixo. O que nós mais encontramos dificuldade é de nos abster das coisas da terra para nos embrenhar numa busca com velocidade das coisas espirituais. A igreja precisa voltar a amar a Deus. A igreja precisa voltar a ter desejo pelas coisas de Deus. A segunda coisa que o diabo propõe para Jesus o papel do tentador é criar um sentimento de autossuficiência. O diabo quer colocar no meu e no seu coração que Deus não é importante para nós. O diabo, com as suas mentiras, com as suas artimanhas, ele quer saltar nos nossos corações dizendo: você não precisa de Deus.
A Bíblia é bobagem. Orar é coisa do passado. Jejuar, imagina, isso era coisa daquele povo lá de antigamente. Jejuar não serve para nós mais. É o que está sendo pregado em entrelinhas. Muitas das vezes não são claros, mas são audaciosos e perigosos. As teologias introduzidas no coração da igreja nos dias atuais você é autossuficiente. Você não precisa orar. Você precisa ler a Bíblia. Para que precisa ler a Bíblia? Um dia eu estava conversando com um pastor. Agora ele está afastado. Ele dizia uma coisa para mim: por que oração se Deus já sabe de tudo que eu preciso? Não precisa orar não. Eu acho uma bobagem esse negócio de você ficar com seus joelhos dobrados aí orando. Vocês ficam aí com essa oração de meia hora, 1 hora, 2 horas. Isso é bobagem. Você passar tempo orando, Deus já sabe. Ele diz: eu sou prático. Eu chego para o Senhor e digo: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim e obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor sabe tudo que eu preciso, está tudo certo. Acabou-se que hoje ele encontra-se nas rodas de bebida e está afastado dos caminhos do Senhor. Porque se Jesus, seja bem-vindo, querido, se Jesus nos ensina através da sua palavra que nós precisamos de Jesus, se o próprio Cristo, Filho de Deus, teve o seu ministério pautado, alicerçado na oração, na vigilância, quem somos nós para enfrentar os dias que estamos vivendo sem se prostrar diante do Senhor? Então, o primeiro papel do tentador para o nosso coração é fazer nós focar o nosso olhar para os sentimentos da nossa alma. Ou seja, está com fome? Pão para você. Está com desejo de pecar? O pecado está disponível para você. Quer ser arrogante? Eu providencio tudo para você. Quer ser soberbo? Eu vou fazer que você se torne soberbo. O diabo quer nos colocar nesse posicionamento, aonde nós alimentaremos a nossa alma e não nos preocuparemos em dar alimento para o nosso espírito. Essa é a vertente do diabo para os nossos corações. O segundo nós acabamos de falar, que é: o diabo quer nos fazer autossuficiente. Uma igreja que não está precisando mais de Deus. Por que eu digo que muitas igrejas não têm Deus como suficiente e necessário? Porque a música não é feita para ele, o culto não é mais feito para ele, o momento da oração não é feito para Deus, o momento, tudo se gira em volta do homem. Você parou para analisar as letras das músicas evangélicas? Você já parou para analisar o que pregam as letras das músicas atuais? Ela traz o homem no centro. Ela coloca o homem num pedestal e Deus sentado, desesperado pela adoração. Isso não é verdade. Deus é e será soberano em tudo. Deus é e será soberano com a minha ou não. Eu adorando ou não adorando, Ele continua sendo Deus. Mas a igreja que nós estamos vendo arrastando pela terra, tirou Deus do lugar e colocou o homem no centro. Observa, um dia eu fiz uma pergunta a um amigo. Eu disse para ele assim: eu gostaria um dia, irmão Nelson, colocar em cartaz nas redes sociais o nome de um famoso, de um pregador em evidência, dizendo que ele estaria aqui na igreja, sem que ele estivesse, para ver se pelo menos esse lugar aqui não estaria lotado, pelo menos se não teria gente me ligando o dia todo perguntando: ó, ele vai estar aí, fulano vai estar aí, como que faz, tem que pagar a inscrição, como que é? Mas quando você convida as pessoas para um culto a Deus, aonde não tem homem famoso, aonde não tem ninguém em evidência, a não ser o Cristo, somente aqueles que amam o Senhor enfrentam as adversidades e vêm para a igreja. Por quê? Porque a geração está sendo induzida
pelo diabo a se portar como autossuficiente. E é exatamente o que ele diz para Jesus. Olha o versículo 5, capítulo 4 de Mateus, nós estamos lendo. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão pela mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Olha o diabo usando a estrutura da palavra de Deus. Ele se remete a Salmo 91, no versículo 12. O diabo não chega em Jesus de qualquer jeito. E eu vou dizer uma coisa para você: o diabo está usando a Bíblia para nos enganar. Pregações, a qual outro dia eu vi um rapaz que ele é muito evidente no Brasil, só em um dos seus canais ele tem mais de 6 milhões de seguidores de jovem. Sabe o que ele disse? Outro dia em uma pregação: a Bíblia tem que se colocar no lugar dela, ela não tem mais valor para nós. 6 milhões de jovens seguindo esse jovem. É uma pregação que vem num tom de chocolate. No momento é bom, mas espera o desastre daqui 50 anos. Uma juventude que não suporta a oração, uma juventude que não suporta o temor a Deus, uma igreja que não é capaz de passar meia hora orando, uma igreja que não é capaz de ler a palavra, uma igreja que não suporta o culto de ensino, uma igreja apática à palavra de Deus, que não ama a palavra de Deus, mas que gosta do movimento, que gosta do evento, que gosta da manipulação, que gosta do oba-oba, que gosta do cai. Eu não tenho problema com quem cai, eu só tenho problema com quem cai a vida toda e nunca se levanta em Cristo. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Mas não se esqueça que tem alguém por trás disso. O diabo tentou Jesus, imagina o que ele vai fazer conosco. E olha, que quando ele conversava com Jesus, ele dava a palavra em Jesus, Jesus dava a palavra no diabo. Agora imagina com a gente que não gosta de ler a palavra de Deus, que não examina a Escritura. O diabo vai recitar a palavra de Deus e nós vamos ficar de boca aberta. Vai chegar uma hora que nós vamos chegar numa conclusão e dizer assim: não é que ele está certo? Se nós não vigiarmos, irmãos. Eu estava fazendo um estudo sobre, ouvindo um estudo, na verdade, sobre uma denominação a qual hoje tem os maiores cantores, as evidências maiores, os melhores programas de televisão. E eu não estou aqui para atacar pessoas, mas eu estou falando na linha teológica. Nós olhamos para os adventistas do sétimo dia, quantas heresias os adventistas do sétimo dia pregam sobre a divindade de Cristo, sobre muitas heresias, mas não há contestação. Por quê? Porque são, aparentemente, se vestem muito bem, falam muito bem, têm os melhores investimentos na área social, as melhores escolas do mundo são adventistas, mas o que acontece? Você quer ver um pega para capar? É quando um testemunho de Jeová pega um crente evangélico. O crente só tem uma escapatória, ele foge. Mas se o testemunho de Jeová chamar ele para um debate bíblico, ele fica igual peru em dia de Natal, rodando sem saber o que fazer. Não tem resposta, porque não lê a Bíblia. Irmãos, nós estamos em reunião com os jovens, com os adolescentes na sexta-feira. Se eu revelar para vocês os posicionamentos dos nossos filhos, se eu trouxer para você as dúvidas dos filhos de crente, nós teríamos que ter vergonha e nos prostrarmos diante de Cristo pedindo misericórdia. Filhos de crente, a maioria não acredita que Deus existe. Filhos de crente, a maioria não tem certeza que Deus responde oração. Filhos de crente não sabem o porquê precisa ser batizado. Falávamos sobre o batismo nessa sexta-feira. Estávamos, acho que 8, quase 10 lá. Ninguém sabia por que precisamos ser batizados. Aí eu te pergunto, você acha que essa geração futuramente vai ver a Deus? Você acha que quando o anticristo vier com toda a estrutura de teologia enganosa, você acha que ele vai ter dificuldade para levar os nossos jovens? Não vai ter, irmãos, se nós não acordarmos.
se nós não tivermos a essência de voltar aos estudos da palavra de Deus, se nós não voltarmos a ter o mesmo sentimento dos bereanos, que ouvia a pregação, mas examinava após ela, para saber se tinha fundamento o que foi pregado para eles. Sabe o que nós estamos vivendo? Uma geração do micro-ondas. Eu vou na igreja no sábado, no domingo, como o que é pregado lá na frente é suficiente para mim. Não pergunta se é verdade, não examina a escritura para saber se tem fundamento, e aí por isso nós conseguimos ver uma igreja apática, ferida, doente, sem poder, sem autoridade, casamento destruído, filhos que não têm mais temor ao Senhor, pais desposicionados, esposas desposicionadas, e está uma vergonha, está uma barbaridade, e cada vez mais aberração. Agora nós temos ringue de luta gospel, lutas de MMC nos altares da igreja, monta-se os ringues e os jovens e os lutadores vão lutar, isso é gospel. Não, está lutando, mas é para Jesus. Aí agora nós temos as boates gospels. Tem todos os tipos de bebida lá, mas nós não colocamos álcool, não, mas a música é para os jovens, entendeu? Ficar descolado, porque o jovem precisa ser descolado, o jovem precisa de orar, irmãos. Se boate salvasse a vida do jovem, o jovem estava perdido como está. Aí o mundo está dizendo para nós, transforma a pedra em pão. Vocês não estão com fome? É exatamente o que o diabo está dizendo para a igreja. Vocês não querem comer? Monta uma boate no altar da igreja. Vocês não estão com fome do pecado? Não tem problema, pode fazer o que quiser. Aí no domingo nós cantamos, Senhor, nós queremos te ver, nosso Senhor é lindo. Na segunda-feira o filho manda o pai calar a boca. Na segunda-feira o filho fala para o pai ou para a mãe, você não manda de mim, você faz, sabe, palavra. Às vezes eu vejo situações que às vezes, irmão Gonçalo, eu digo o seguinte, cara, eu acho que eu vim da época dos antigos mesmo, porque se o meu filho falar uma palavra daquela que eu ouço alguns filhos falar para o pai, eu quebro a cara dele. Vocês vão me perdoar, meu irmão. Um filho mandar eu calar a boca, um filho falar que quer que eu morra. Mas por quê? Falta Bíblia, falta homens posicionados. Os homens estão perdendo a autoridade da sua família porque não são homens de Deus. Eu não estou dizendo que seu filho vai andar exatamente como você mandou, porque não é porque você ensinou teu filho que ele não possa se desviar. Muitos filhos se desviam sim, porque a salvação é individual. Agora, que o pai tem que ensinar o filho a verdade de Deus, tem. Se ele depois dizer, pai, eu quero virar macumbeiro, sei lá, qualquer coisa, é ele e Deus. Mas você fez a sua parte. Agora o problema é que o diabo ofereceu para Jesus, está com fome, come pedra, manda as pedras virar pão. É o que o diabo está falando para a igreja hoje. O que vocês querem? Vocês querem badalação? Vocês querem não sei o quê? Agora eu vi a última, não sei se é uma chacota aquilo ou não, mas a moda dos pregadores agora para 2021, o cara vestido com terno todo de onça, sapato de onça, meia de onça, tudo de onça e com a Bíblia na mão. Irmãos, pelo amor de Deus, o diabo continua com as suas mesmas estratégias para derrubar aquilo que Deus tentou, aquilo que Deus já projetou. Para nós terminarmos, o terceiro papel do tentador é gerar em nós alto poder e domínio. Primeiro, ele quer que você alimente a sua alma, as suas necessidades exteriores. Ele quer que você foge daquilo que a Bíblia diz, primeiro busca o reino de Deus. Ele não quer que você vá para esse caminho. Ele quer que você passe 24 horas atrás da libra. Ele quer que você passe 24 horas atrás dos teus projetos. Esqueça o de Deus, tá? É o seu que tem que dar evidência. É isso que o diabo quer que nós façamos. E depois ele quer dizer para você, não, fica tranquilo, você é autossuficiente. Pelo trabalho, pelo teu esforço você vai conseguir. Você não precisa de Deus não. Ir na igreja, para que ir na igreja? Ler a Bíblia, jejuar, santificar, isso é bobagem. Isso era na época dos discípulos de Jesus, agora não precisa mais não. Irmãos, às vezes você falar de jejum em alguma igreja, as pessoas querem saber o que é. O que significa jejuar? Isso é uma realidade, irmãos. É uma realidade. E quando agora o tentador ele vai
ele chega em Jesus e diz o seguinte, olha, novamente, o versículo 8, transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos, o reino e a glória deles, e disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás, só a Ele servirá. Deuteronômio 6, versículo 13, o Senhor Jesus trouxe a palavra para calar Satanás. Então a Bíblia diz que então o diabo deixou, e eis que chegaram, os anjos serviram. O que o tentador quer fazer conosco? Colocar em nós alto poder. Eu vou para a Inglaterra e eu vou voltar poderoso para o Brasil. Acabou o tempo da humilhação. Eu sou o dono da minha história. Vou chegar lá e eu vou fazer acontecer. O que a Bíblia diz? Que os inteligentes dizem o seguinte, eu vou, se Deus me abençoar, então eu farei negócios, prosperarei e voltarei próspero. Mas pergunta hoje para os evangélicos que frequentam a igreja hoje, em que lugar está Deus nos projetos dele? Pergunta para os evangélicos ácidos que frequentam culto hoje, em que lugar Deus se encontra no projeto que ele projetou? Quer uma prova disso? Chega aqui, se não der certo o documento, eu faço documento falso. Se eu não ganhar dinheiro, eu dou um jeito de dar um golpe do governo e pegar o benefício que não é direito meu. Deus está nesse projeto, irmão. Deus está escrito no projeto, Deus está dentro do controle do projeto. Ganha 100, fala que ganha só 50, porque precisa ludibriar o governo para pegar benefício, para poder comprar o projeto, ou estabelecer o projeto do Brasil. Pastores que tem caixa 2 na igreja, entra 100 de oferta, coloca só 50, o outro deixa aqui. Em caso, se eu precisar, eu posso usar. Eu conheço, irmãos, eu sei dessa história. Pastores que vêm para o altar aqui, mas o passaporte do bolso dele é falso. Se ele falar verdadeiramente que é o nome dele para a justiça, é preso no altar. Mas a igreja aos olhos do mundo vai muito bem. Mas e aos olhos daquele que tem olhos como chama de fogo? Que virá e vai nos pedir até as nossas palavras, diz a Escritura Sagrada. A Bíblia diz que ele examina o coração e os rins. Está escrito na palavra. Que o Senhor examina o coração e os rins. Por quê? Porque se passar algum resíduozinho do coração, o rim não vai passar, porque ele é um dos filtros mais eficientes do planeta. Minúsculas poeirinhas é travada pelos rins. Ou seja, não vai passar nada. Mas o tentador, ele quer nos colocar alto poder e domínio próprio. Mas não o domínio próprio do fruto do Espírito, o domínio a qual ele se determina e faz do jeito que ele quiser. E eu vou fechando aqui a palavra, e você medite nela. Mateus capítulo 4. Eu quero ler essa frase com você. Se você não lembrar de nada que nós falamos aqui, mas se você guardar essa frase, se você não quer investir nada para conhecer a Deus e a sua palavra, preste bem atenção, eu vou repetir para você. Se você não quer investir nada para conhecer a Deus e a sua palavra, o diabo não terá nenhum problema em investir tudo para que você se torne desposicionado e fora dos planos de Deus. O diabo não tem problema de investir contra nós. Porque segundo as Escrituras Sagradas, uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Então, se o diabo investir o mundo inteiro, ainda falta troco. É por isso que ele vai investir em você. Ou contra a sua vida. É por isso que ele vai colocar a pornografia, como ele colocou, tão disponível aqui no tablet, no seu telefone. É por isso que ele vai colocar os filmes que aparentemente é só um casal bonzinho, mas que no final está lá. Estava assistindo um vídeo hoje com meu filho, um vídeo de criança.
Era um vídeo lá sobre, não sei se vocês já assistiram, que tem lá aqueles pelicanos que vão entregando os bebezinhos lá, esqueci o nome do filme. E aí um pelicano lá com dificuldade de entregar uma encomenda, a fábrica de entrega de bebezinho tinha entrado em falência e tal. Mas no final conseguiram se acertar e o pelicano saiu para entregar os bebezinhos. Aí ele começa a entregar de casa em casa. Aí entregou para um paizinho e para uma mãezinha. Entregou para um paizinho, mas de repente entregou para 2 mamãezinhas. Depois entregou para 2 papaizinhos. Tem nada não, filminho, coisinha assim, um passarinho bonitinho que conversa, sai voando. Mas está lá a mensagem do diabo, ele não tem problema de investir. Quanto gastou para fazer aquele filme? Milhões. Mas a igreja tem dificuldade de investir milhões na propagação do evangelho. Mas o diabo não tem problema de investir milhões para fazer um filme homofóbico, um filme de homossexuais. Para dizer para os nossos filhos, não tem problema não, o papo é 2 pais, normal. E você acha que está longe do coração dos nossos filhos? Pergunto para minha esposa, quando eu sentei com o filho de alguns crentes, perguntei na mesa da minha casa, o que você acha de um homem casar com outro homem? Sabe qual foi a resposta dos filhos dos crentes? Se é amor, é Jesus, porque Jesus é amor. Irmãos, nós estamos partindo para o fim. Jesus está voltando. E se a igreja, a qual nós somos privilegiados de poder sair da nossa casa, botar essa Bíblia debaixo do braço, ninguém nos para. Ninguém espanca você. Se nós não aproveitarmos esse benefício que temos, essa facilidade de ter a Bíblia escrita, ela online, ela digital, ela no áudio, ela de todo jeito, encenada de todo jeito. Se nós não aproveitarmos para conhecer a verdade da palavra de Deus, o diabo vai nos nocautear. Porque ele não virá vestido de chifre, tridente, não sei o que, dizendo assim, eu sou o diabo, eu vou levar você para o inferno. Não, ele não vai vir. Ele vai vir com sapatinho de algodão, devagarzinho, entrando pela porta da igreja, trazendo a musiquinha que parece que é para adorar a Deus, mas que tira o Senhor do foco. Não tem uma música bonita que muita gente canta que diz o seguinte, é uma música de um rapaz aí, a música, ela começa até bonita, meu filho até gosta da música. Outro dia ele colocou, eu disse, filho, essa música não é bíblica. Porque a música diz que Deus tem ciúme. Ciúme é pecado, irmão. Deus não tem ciúme de ninguém, não. Ou ciúme não é pecado? Está escrito por palavra. Mas a música ela é bem tocada por um jovem bacana. E aí ela entra no coração do jovem e nós profetizamos que Deus é ciumento, Deus tem ciúme. O que está escrito em Tiago? Que ciúme é o fruto do pecado. Como Deus pode ter ciúme? E agora estão tirando a divindade de Cristo, o poder da palavra de Deus. Como eu disse, né, um jovem dizendo, a Bíblia tem que se colocar no lugar dela. Nós não precisamos mais de Bíblia. E aplaudir de pé, viu? Aplaudido de pé. Por quê? Porque agora nós estamos na geração da revelação fresca. É a revelação que chegou agora. Aí o camarada parece aqueles ursinhos pompons, bonitinho, vem de família muito rica geralmente, faz um belo de um curso de coach, não tem nada contra quem é coach, mas aí ele traz o curso do coach para o altar e traz aquelas palavras lindas que a gente precisa até ter um dicionário para poder identificar o que ele está falando, porque às vezes fala uma palavra, moça, eu nem sei o que ele está falando, eu pergunto se é de comer ou se é de beber. É tão muito, mas lá está a injeçãozinha, sabe aquela injeção letal? Já ouviu falar sobre o sapo, né? Você coloca ele dentro da água, morninha, bem assim, bem geladinha, aí você põe ele no fogo e liga o fogo devagarzinho, aí a água vai esquentando e ele começa a se mexer. Quando eu ver ele está cozido, não percebeu. E nós estamos vivendo esses dias. Eu não sei se você tem entendido isso com muita clareza no seu coração, mas que você saia daqui essa noite com essa palavra no seu coração. Nós já conhecemos a palavra demais, já temos linhas teológicas de todas as maneiras e jeitos e gostos.
Mas se ela não transformar a nossa vida, não resolve nada. Se ela não nos levar ao temor à palavra de Deus, não vai mudar nada na nossa vida. Se ela não mexer no meu caráter, não mexer no meu posicionar, não mexer na maneira que eu sou, em todas as maneiras da minha vida, é só palavra. Mas a palavra de Jesus é vida. Ela penetra no coração. Ela é capaz de dividir a medula. Ela é capaz de discernir o pensamento. Ela é capaz de entrar dentro do teu lar e dizer: tem coisa errada aqui, eu vou consertar isso. Ela é capaz de entrar no seu coração e dizer: ei, está debaixo do tapete, mas eu conheço em cima e debaixo do tapete também. Glória a Deus. E a igreja que vai entrar no céu, segundo a palavra de Deus, é a igreja que vai levar essa palavra até o último. Glória a Deus. Essa palavra precisa estar penetrada no nosso coração. Oh, Jesus. Sabe, hoje nós temos e gostamos, às vezes, de ilustrações bíblicas que mais nos coloca dúvida do que conhecimento. Às vezes, eu já vi pastores ler um texto da Bíblia, olha a audácia. Ele leu o texto da Bíblia e diz assim: não é assim não. Lá no hebraico, no grego, no latim, queria dizer outra coisa. Não, irmão. O que Deus diz está dito. Se Ele falou, Ele queria dizer exatamente o que Ele quis dizer. Um Deus que vai escrever uma carta que o filho não entende. Um Deus que vai escrever uma bula que você vai tomar um remédio e vai morrer, em vez de ser remédio é veneno. Eu não estou dizendo que nós não precisamos aprofundar a palavra. Sim, é extremamente importante. Mas quando a Bíblia disser para você: ei, não faça, não tenta achar um caminho, simplesmente não faça. Quando a Bíblia disser para você: ei, faça tal coisa, não tenta achar um outro caminho, faça o que a Bíblia diz para você fazer. Quem sabe quando chegar lá, você vai descobrir que você foi um crente exagerado, mas você já entrou. Você estará frente a frente com o Senhor e Ele vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o que estava preparado. Coloca-se de pé. Quero agradecer ao parceiro, amigo, nosso irmão Gonçalo, com sua família, que veio nos prestigiar nessa noite. Seja muito bem-vindo sempre. E eu quero contar com você. Poucos ou muitos, mas eu quero contar com você. Me ajude em oração e deixa eu te ajudar também em oração. Esse é o motivo por que nós nos reunimos como igreja. Só na semana passada, eu acho que 3 ou 4 pessoas disseram para mim: eu sou desigrejado de carteirinha, não quero mais igreja, eu não preciso de igreja, eu sou igreja sozinho. Eu disse: está enganado. Não existe igreja sem ajuntamento. A Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo, não diz que eu sou igreja. A igreja de Cristo é um ajuntamento de templos, morada do Espírito Santo. Então o povo não quer ouvir e submeter a palavra de Deus. Mas a você que quer ir para o céu, continua, não volte atrás, continua amando a Deus de todo o seu coração. Pastor, às vezes eu sou obrigado a perder. Às vezes eu sou obrigado a abrir mão. Abra mão. Pastor, às vezes eu sou obrigado a sofrer. Sofra. Mas não abra mão de Jesus e nem da sua presença. Davi, uma das suas orações, disse: Senhor, pode tirar tudo que o Senhor quiser. Pode tirar tudo. Mas não tira de mim a sua presença. Oremos a partir de agora. Soberano Deus e Pai, nós estamos diante da Tua face, Senhor. A Tua palavra é
e será para sempre a palavra da verdade. Como igreja, nós precisamos ouvir mais a tua voz. Como igreja, nós precisamos buscar mais a tua presença. Como igreja, nós precisamos amar mais o Senhor. Como igreja, nós precisamos alinhar o nosso coração com as verdades contidas na tua palavra, Senhor. E é por isso que eu te peço, Espírito Santo, cada um que entrou por essas portas, receba o calor do Espírito Santo no seu coração. O Senhor não esqueceu de nenhuma das promessas que Ele fez ao nosso respeito. O inimigo quer que nós transformamos pedras em pães. O inimigo quer que nós nos saltemos de lugar para tentar a Deus. O inimigo quer que nós nos sentimos autossuficientes, autopoderosos. Ele quer que nós acreditamos que somos muito importantes e tiramos Deus do lugar dele. Mas o Senhor Jesus, nessa noite, Ele está nos chamando a olhar para a cruz. A cruz é o único lugar que cabe os joelhos do crente. É naquele lugar que nós reconhecemos o que Deus fez por nós. É lá na cruz do Calvário que reconhecemos que somos vasos de barro. Não há glória em nós. Não há importância em nós. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos exércitos. O céu e a terra são obra das tuas mãos. A nossa vida foi criada por Ele. E para um propósito. Para que teu nome seja glorificado através de nós. Por isso, durante toda essa semana, nós rogamos ao Senhor que escreva na tábua do nosso coração a tua lei, para nós não pecarmos contra ti. Anima, Senhor, a nossa vida. Coloca temor nos nossos corações. Desejo pela tua presença mais do que qualquer coisa na nossa vida. Que possamos ser achados, Senhor, ó Deus, clamando ao Senhor em momentos ímpares, a qual, Senhor, o nosso espírito será alimentado de uma maneira poderosa. Mas a nossa alma, ela precisa morrer. Os desejos da nossa carne precisam ficar em segundo, terceiro, quarto planos. A nossa carne não pode ser alimentada, porque ela quer o pecado, ela quer a soberba, ela quer as coisas que entristecem o Senhor. Mas o nosso espírito não. Ele só reconhece a ti, porque nós saímos de ti e voltaremos para o Senhor. É por isso que no inferno não haverá adoração, porque o espírito nunca reconhecerá outro a ser adorado. Então nos leva a esse entendimento, Senhor, que os nossos cultos serão para ti e não para nós, que é o Senhor o adorado nos cultos e não o homem. Não há ninguém importante quando o Senhor se encontra presente, a não ser o Senhor. Porque quando o Senhor está em um ambiente, o ambiente é transformado e o vaso de barro se prostra diante de ti para te adorar. Amém. Amém. Você tem a oportunidade, com alegria no seu coração, de trazer a sua oferta, o seu dízimo. Não faça isso por constrangimento e nem por religiosidade, mas faça isso por amor ao Senhor e à obra dele. Que lugar tu és real.